Estamos aqui com a Janaína Depinê, que vai conversar com a gente sobre etiquetas no consultórios médicos. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada, Lu. E você, o que acha desse horário de verão? Eu amo o horário de verão. Mas você tá triste, né? Eu também gosto demais. Não gosto. Eu gosto, assim, eu acho que é difícil para acordar, né? Você acorda ainda tá escuro, eu acordo muito cedo. Para quem acorda muito cedo, eu acordo muito cedo, então é noite ainda, praticamente, mas eu acho que o astral é bom, o dia rende, então eu gosto. Se morasse no litoral, então era perfeito. Nossa, é verdade. Eu amo porque quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava numa empresa lá no centro da cidade e a gente sempre saía com a noite, né? Então você sair com um dia ainda, depois da empresa, você ficava maravilhado com aquilo. Então passei a amar a hora de verão, tô saindo durante o dia. Mas para quem não gosta, como eu e Jean, né? Agora a gente tá feliz. Tá empatado aqui. Sábado a gente vai dormir um pouquinho mais, né? E vai voltar aí a rotina como sempre. Isso né? mesmo, é. Bom, Janaína, agora a gente quer falar sobre um tema muito importante. A Janaína que sempre nos traz aqui regrinhas, né, de etiqueta que são tão importantes no dia a dia. E você de casa, sabe como se comportar em um consultório médico? É sobre isso que vamos falar então. Janaína, primeiro eu quero te perguntar o seguinte: quais são as principais reclamações nos consultórios médicos de condutas, às vezes, que são inconvenientes naquele local de trabalho, né? Você estava falando de horário, a questão do horário, os atrasos, né? Tanto do médico quanto do paciente. Então, tem paciente que atrasa muito e com isso cria um efeito cascata no consultório de atrasos. E também tem o médico que se acha que o tempo dele é melhor que o nosso e se atrasa muito. Tem médicos que você tem que levar a revista. Você vê na sala de espera a gente fazendo crochê, tricô. Quando eu vejo isso, eu já penso, esse médico demora. Tem médico que você tem que levar a Bíblia, você lê de Gênesis, vai chegando em Apocalipse, e ali está em 1 João, ele atende você. Eu conheço médicos até que os pacientes se acostumam com o atraso do médico e acabam chegando 1 ou 2 horas depois do horário. E aí então, nunca se muda o comportamento. O correto é tanto o médico respeitar o tempo do paciente e atender no horário, e o paciente chegar no horário. Por exemplo, o atraso de 15 minutos é o tolerável. Para qualquer situação, 15 minutos é aquele prazo que o trânsito, como o Belo Horizontino fala, agarrou, né? O trânsito ficou agarrado. É esse prazo de 15 minutos, mas passou disso, já é descaso de uma parte com a outra. E qualquer situação, não só no consultório, mas no consultório, você tem que imaginar que às vezes está com criança doente, às vezes você está passando mal. Então, a espera, se você não está se sentindo bem, não é uma consulta de rotina, ela pode ser pior ainda. Então, acho que o número 1 é respeitar o horário. Uma segunda dica é, dentro da sala de espera, você ter o cuidado de ver que aquelas coisas que estão ali não são suas. Então, às vezes você leva a criança sobe em cima da mesa, mexe na maca, mexe no aparelho do médico. Tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer. Alguém pega a revista, arranca uma página, coloca no bolso. Leva a revista. Meu Deus. Como eu também sou assessora de imprensa, eu atendo vários médicos e a maior reclamação deles é essa. Eu lembro de uma vez que eu falei para o médico: olha, suas revistas são muito ruins, você só tem revista de avião aqui, né? Que pega de graça, então tem que colocar uma revista mais interessante para a pessoa ler. Ele falou: olha, eu não coloco, eu assinava a revista XYZ, não coloco mais, as pessoas levam, não fica uma revista aqui. Meu Deus. Então, Isso é roubo. Isso é roubo, é furto, né? Não tem o ladrão pequeno e o ladrão grande, tudo é furto. Então, não pode levar a revista, nem... Tem gente que leva xícara, uma médica já me contou que levaram a xícara que ela tinha ali na mesinha. Eu achei que a pessoa levou a xícara, por isso que muitos consultórios até põem de plástico. E que não deveriam, né, para ser ecologicamente correto, mas acabam colocando porque senão as pessoas levam. Furto, né? A Janaína está dando orientações aqui muito, mas muito pertinentes sobre a nossa etiqueta num consultório médico. Você pode participar com a gente, fazendo até perguntas para a Janaína, até aqui pelo Twitter, o nosso Twitter, @detudoumpouco.tv. Quando você twita para cá, automaticamente você já concorre a um brinde chamado Kit de Tudo Um Pouco, que hoje vai com 4 CDs muito bons, 4 CDs aí que marcaram, um deles marcou a vida de muita gente, que é o próprio CD do Diante do Trono, o Exaltado, que está sendo mostrado ali, aquele amarelinho. Tem também o CD do Pastor André, tem mais 2 CDs ali, abençoadíssimos, que vão abençoar a sua vida. Twitta para cá, pergunta, dá sua informação. E também você pode participar ao vivo. Quer contar um fato inusitado? Quer perguntar: Janaína, eu fiz errado, eu fiz certo? Liga para cá, 3253-3320. Janaína, sabe o que eu imagino que deve ser um problema de etiqueta no consultório? É a pessoa que está do lado aguardando ficar indagando o problema do outro, né? Uma pré-consulta. Nossa, você tocou no assunto. Uma pré-consulta oferecida, né? O que você tem? Você está aqui por quê, né? Não, eu estou aqui por causa de uma unha encravada, mas no dedinho do direito ou no esquerdo? Quer dizer,
começa a querer saber. Dona Candinha, né? Como se ele fosse consultar e prescrever o camarada, né? A gente fala que é o mexeriqueiro, né? E tem uma razão de ser mexeriqueiro essa expressão. Porque quando você vai comer mexerica, quem já comeu sabe, todo mundo percebe que você comeu porque você fica exalando o odor da mexerica. O mexeriqueiro é assim, ele fica querendo saber da vida do outro e ele sempre sai meio fedidinho da história. Então, o ideal é que você não pergunte, seja discreto na sala de espera. É diferente se você encontrar um amigo. Por coincidência, eu vou para uma sala de espera, encontro a Lu, eu vou acabar, nossa, Lu, tá tudo bem? O que houve? Aí é natural, porque é uma relação de amizade. Não, e dependendo da especialidade médica que você estiver aguardando, se você estiver aguardando lá um urologista, a situação fica constrangedora, né? Não, e na verdade, até o Jean O cara começa a falar de hemorroidas, de não sei o quê, aí fica uma situação... Por favor. Mas esse ponto é muito interessante, porque eu já notei, não só em consultórios médicos, mas às vezes no avião ou em algum lugar que você esteja, muitas pessoas têm a necessidade de conversar. E às vezes você está querendo ficar um pouco mais na sua. E tem gente que gosta de fazer amizade nesses lugares. E eu acho que o consultório médico não é um lugar para fazer amizade. Geralmente você está ali, de repente, sentindo um mal, e tem aquela pessoa que sempre fica falando com você. Então, tudo tem que ter um bom senso, né, Janaína? Isso que você falou da pessoa que gosta de conversar, né? Tem gente que não consegue ficar nem sozinho consigo mesmo. Ela tem necessidade de falar com alguém. Isso é perfil de personalidade. Claro. Mas se você tem como dar alguns sinais que não quer papo. Uma das situações é levar um livro, então você abre o livro, fica lendo. Você já está sinalizando para o outro que você quer ficar ali naquele momento. Então, não puxa assunto. Agora, tem gente que tem tanta essa necessidade de conversar até na fila do supermercado, puxa assunto. Onde tiver uma filinha, bate um papo. Ok, ótimo, mas se você não está afim, dê resposta um pouco mais monossilábicas, a pessoa deve perceber, nem sempre ela percebe. Não, mas o que eu acho constrangedor demais, por exemplo, no consultório médico, às vezes chega um paciente e aí ele está querendo fazer uma reclamação, ele está insatisfeito com alguma coisa, aí tem mais 10 aguardando. E aí ele quer mostrar para os outros 10 que ele está insatisfeito com aquela pessoa que o atendeu. Fazer um showzinho, né? Não, aí ele começa assim, isso é absurdo, né? Veja bem, inflamar né? os outros. Fica fazendo isso com a gente, não é verdade? Então, não sei o quê, aí você olha para o camarada assim, quer dizer, você não quer ser mal educado, porque se você não manifestar alguma coisa, se você fica igual uma parede ali, para não dar nenhuma opinião, ele fala que você é mal educado. Mas se você sorrir para o indivíduo, ele fala, ele está concordando comigo, né? Aí ele rende o assunto. Inclusive, a Luciana Matias aqui, Janaína, coloca assim, de tudo um pouco, ninguém merece uma pessoa no seu lado no consultório médico reclamando. Isso é uma chatice, socorro! Aí, ó, socorro, sai daí, sai daí. Olha só, gente, essa coisa da pessoa reclamona, ela cansa todo mundo, né? Um reclamão cansa muita gente. Como a gente falou um dia que sofre o dano, né? A palavra diz isso, houve um problema, aguenta calado para você, não fale mal, inclusive, de outros médicos, que isso é comum. A pessoa na consulta começa a falar, não, porque eu já tive num médico, ele fez isso errado, ele fez aquilo. Não fale mal. Não cabe ao profissional saber por que você desistiu de outro médico. Ele não precisa saber disso. Antiético, né? É antiético. Ele não deve falar mal. E você também não. Não ponha o médico numa saia justa. E na sala de espera, evite polêmicas. Tem gente que não só reclama, como aproveita para discutir com o marido na sala de espera. E aí você que não queria estar ali naquela situação fica presenciando. Agora tem uma situação, Janaína, que eu queria até que você comentasse. Pior do que você perguntar o que a pessoa tem, a pessoa te contar, é você diagnosticar e ainda dizer, nossa, meu Deus, isso é perigoso. Você assustar a pessoa. A tia minha morreu com esse negócio. Isso é terrível, né, Janaína? Não. E parece que tem pessoa que gosta de doença, né? Meu Deus. Tem gente que tem um gosto por doença. Gosta de conversar sobre isso. Gosta de falar de doença. Esse é um assunto que a gente não toca. A gente evita falar de doença porque, assim, até a palavra fala da gente ser positivo, da gente ter esse espírito otimista, manso e otimista. Então, bom, Deus pode operar um milagre, sua tia morreu, mas ele não precisa morrer com essa doença. Você não precisa falar isso, não precisa contar isso. Grávida sofre muito isso. Quando você está grávida, naquela sala do obstetra, o que dá de assunto terrível é um absurdo. Então, assim, você tem que chegar lá muito concentrado para não se deixar contaminar. Mas, então, cuidado com esses assuntos. Outra dica interessante é desligar o celular. Isso vale para médico e para paciente, principalmente quando está fazendo um parto. Nossa, aquela história eu nunca vou esquecer. Desligue o celular. Se você tem uma ligação urgente e você está esperando essa ligação, como eu já disse aqui antes, avise, olha, eu estou esperando uma ligação, vou deixar o celular ligado. Ok, o médico também. O médico tem uma secretária, então ele pode deixar o celular com a secretária e orientá-lo para que tipo de ligação ela deve passar para ele ou não. Mas na hora da consulta, atenção ao paciente, para o médico, e o paciente, atenção ao médico.
Eu já ouvi de um médico que me contou, ele falou, depois você me adiciona no MSN, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Eu falei, doutor, que horas o senhor vai olhar? Eu chamando o senhor no MSN? Não, eu sempre estou com o MSN ligado. Quando o paciente está aqui, quando ele começa a contar casos demais, eu fico digitando, ele acha que eu estou anotando, mas eu estou batendo papo no MSN. E assim, como se fosse... doutor. Fica de olho no que o doutor está digitando, às vezes ele não está... Então, assim, muito cuidado. Claro que isso é uma postura antiética, acho que um bom médico jamais faria isso. Não preciso dizer que eu troquei de médico depois dessa conversa. Esse era o seu médico? Ele era meu médico. E eu troquei de médico, graças a Deus, porque eu acho que isso é extremamente antiético. Claro. Você tem que dar atenção ao paciente. Seria antiético ou falta de etiqueta de perguntar que especialidade era esse médico? Ginecologia. Imagina um ginecologista no MSN. Não, você imagina, acho que é a pior especialidade para o cara fazer isso, né? Porque você pensa, meu Deus, o que ele está fazendo com o que eu estou falando? Ele digita assim. Você tem uma câmera virada para mim. Eu falei uma frase e ele está digitando. Não, você imagina o que ele está digitando, né? Exato. E você tem que ver a paciente que eu consultei. Muito antiético. Não, por favor, médicos não façam isso e pacientes fujam desse tipo de profissional. Outra coisa importante é aquela atenção que tem que ser dada para o paciente. Eu também conheço bons médicos que levam até 2 horas numa consulta de convênio. Então, assim, isso é de tirar o chapéu, porque hoje o convênio médico acabou virando o SUS, né? 20 minutos no máximo, em média. Né? Entra um, sai outro, é quantidade, é volume, e você fica, assim, completamente frustrado. Às vezes você sai de lá com mais dúvida do que você chegou. Então, muito importante o médico dar atenção, essa é a profissão, tem que ter amor à profissão. Mas é até importante você falar isso, porque ele deve calcular o tempo, se ele quer dar atenção. Eu conheço médicos que são super atenciosos, mas tem a questão do atraso. Ele dá tanta atenção para o paciente que ele acaba atrasando todos os pacientes que estão na frente. Então, é importante calcular também para não desrespeitar o paciente. Acertado com a secretária, para que ela saiba, bom, a consulta dele dura tanto tempo, então eu marco de tanto em tanto. Não pode ter esse conflito, a secretária marca de meia hora e ele atende em 1 hora. Se ele leva 1 hora de atendimento, ele vai atrasar com todos. Juliana, você falou uma palavra mágica, secretária. Secretária de um consultório médico. Porque o que acontece? A gente até fala muitas vezes aqui que as pessoas, às vezes, o próprio consultório médico faz suas divulgações, gasta uma considerável verba para fazer em revista, para fazer até, às vezes, na televisão. Chega no consultório, a secretária está com aquela cara de que comeu e não gostou. Então ela está completamente fechada ou atende você de qualquer jeito. Mal-humorada, fala alto ao telefone, também é uma falta de etiqueta quando isso acontece nos consultórios. Até vou citar antes da sua resposta, porque... Não cito, mas já aconteceu comigo, assim, um dia que eu liguei, a secretária me atendeu e eu comecei a explicar para ela o meu caso. Olha, eu quero marcar um encaixe por isso. Eu expliquei durante muito tempo. Aí, de repente, eu escutei ela conversando com outra pessoa. Ou seja, ela me deixou falando sozinha e foi conversar com outra pessoa. Ela não pediu 1 minuto, nada. Ela é secretária daquele médico da Janaína. Eu acho que é. Pode ser. Então, na hora, assim, eu fiquei super chateada. Eu tive que falar com ela. Olha, eu falei aqui durante muito tempo, você não me deu atenção, nem me pediu 1 minuto. Então, assim, nesse momento, você já perde até a vontade de consultar com aquele médico, por melhor que ele seja, né? Isso, vocês falaram dessa questão da secretária, que vale para o médico e para qualquer outra categoria de trabalho. A secretária, ela tem que ser uma profissional extremamente qualificada, senão o dano que ela causa ao negócio é pior do que todo investimento feito, é irreversível. Então, uma boa secretária, ela é a vitrine daquele consultório. Então, acho que vocês citaram bem exemplos de como não agir. E como agir, então é importante que o médico se preocupe com que secretária ele tem, se ela está bem treinada, investir nela, talvez pagar alguns cursos para ela fazer, para se qualificar mais. Ela tem que estar vestida adequadamente também, que isso ocorre de você ver a secretária dar um susto e uma corrida, né? Você chegou no consultório, você já assusta e sai correndo. Então, assim, tem que estar alinhada, refletindo aquela especialidade do médico.